Saudações! Estamos aqui na Capela Nossa Senhora das Dores, na cidade de Uberaba. A gente vai ter uma conversa muito curiosa aqui, com pautas que tangem a música barroca, música antiga em geral e várias outras coisas curiosas que a gente vai aprender aqui com os meus convidados aqui, o Rafael Augusto, o Carlo Arruda. Eu sou o Christian Besquiza. Essa aqui é uma conversa que serve como um apoio para o documentário Alicerces da Harmonia. Esse é um documentário que remonta o surgimento da polifonia e vem contando essa história da música desde o período do canto gregoriano, um período medieval. A gente fala também sobre a música renascentista, mostra instrumentos que são característicos desses períodos, né? A gente fecha com música barroca, e um assunto que hoje a gente vai conversar bastante, uma música pré-industrial, né? Onde a gente tem uma série de peculiaridades históricas que a gente vai estar sempre tocando nesses assuntos aqui nessa conversa. E vou passar aqui a palavra para o Rafael, ele vai se apresentar para que vocês possam conhecê-lo. Bom, muito prazer a todos, obrigado, Christian, pelo convite. É um prazer estar aqui mais uma vez em Uberaba, contribuindo aí com os vários projetos que você desenvolve aqui na cidade. Muito prazer de novo estar também ao lado do Carlo, grande amigo, cravista, que já nós trabalhamos juntos já de longa data, né? Bom, meu nome é Rafael Augusto, eu sou músico, toco flauta doce e fagote barroco, dentre alguns outros instrumentos, né? Minha atuação principal é justamente com a flauta doce e fagote barroco, e também sou produtor cultural e audiovisual também, mais recentemente, da cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Tem algumas atuações lá voltadas também nesse mesmo sentido da música barroca, né? Da música historicamente orientada, já há mais de uma década, né? Então, tem também uma associação, uma produtora lá, que a gente visa desenvolver vários projetos nesse sentido, né, da música historicamente orientada, né, da performance histórica, em várias frentes, né. A gente desenvolve lá um encontro de flauta doce, que já vai para esse ano já, 2025, para a 6ª edição. A gente tem um conjunto de música antiga chamado Camerata Antiga de Uberlândia, né, que é justamente esse trabalho de trabalhar, né, do repertório barroco, o repertório pré-clássico com instrumentos de época, né, e entre outros também, outros projetos que a gente desenvolve lá, mais nesse sentido, da música de concerto, da música antiga, né, e justamente para difundir esse repertório e essa área de atuação mesmo, né, bastante relacionada à musicologia histórica também. Maravilha, então aqui a gente conheceu o Rafael Augusto e ele falou pra gente a respeito da Camerata Antiga de Uberlândia. A gente está assistindo aqui algumas cenas dessas performances. Eu estou colocando links nesse vídeo para que vocês possam conhecer esses concertos, né? E entender um pouco mais a respeito dessa música tão curiosa, né, que a gente vem registrando aqui. E agora eu vou passar a palavra para o Carlo e ele vai explicar um pouco para a gente a respeito da sua formação e da sua atuação profissional. Boa tarde, Christian. Boa tarde, Rafael. Muito obrigado também pelo convite. Uma honra estar aqui, passeando de férias, aproveitando para fazer esse trabalho maravilhoso que você faz aqui na cidade de Uberaba. Bom, eu sou Carlo Arruda, eu tenho doutorado em música em cravo pela Unicamp, mestrado em cravo também pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Minha graduação foi em piano, mas durante a graduação eu já estudava cravo como atividade complementar na faculdade, né? Então foi assim que eu fiquei inspirado a seguir na pós-graduação no instrumento cravo. Hoje em dia eu trabalho no Conservatório de Tatuí. Eu sou coordenador de 5 ou 6 áreas lá, incluindo a de performance histórica, que atua com 9 instrumentos lá dos períodos do século XVIII para trás, com exceção do fortepiano, que é transição, assim, século XVIII para o século XIX. Então, os instrumentos lá incluem violino barroco, viola barroca, violoncelo barroco, viola da gamba, flauta doce, canto barroco,
cravo, fortepiano e cordas dedilhadas históricas, que é guitarra barroca, alaúde e teorba. Maravilha. Então, aqui a gente falou um pouco sobre os convidados especiais que a gente tem para essa conversa. Eu vou falar um pouco a respeito da minha trajetória, né? Eu sou mestre em música pela UFO, especializado em violão. Eu estudei muito sobre a obra de Johann Sebastian Bach e como transpor isso e transcrever para os instrumentos de corda dedilhada, tendo em vista que o próprio compositor não teve essa oportunidade, né? Então, através desses estudos que me conectaram com a música barroca, a música antiga, né, passei a tocar instrumentos com mais cordas e eventualmente chegando no violão de 11 cordas, no alaúde, instrumentos com cordas duplas e várias ordens, né? Essa trajetória me aproximou de vários músicos e oportunidades assim de conhecer a fundo esse repertório, conhecer os procedimentos de composição e transcrição, né? Então é sempre muito estimulante estar em companhia de músicos que têm um embasamento diferenciado, baseado em práticas históricas de performance. Então, numa conversa assim, a gente sempre aprende muito. Espero que vocês também aí na audiência possam acompanhar esse raciocínio, completar as lacunas, né, da nossa curiosidade, do nosso entendimento, através de tantas coisas curiosas que a gente vai falar aqui a respeito nessa produção. Também convido vocês a conhecerem a parte do audiovisual, do desmembramento desses meus interesses musicais, né, e são recitais realizados em igrejas históricas assim como essa, uma série que eu chamo de Templos Dedilhados. Os links estão aqui, a gente está vendo aqui alguns trechinhos, né, para poder ilustrar. E além disso, o canal da Fundação Alimento dos Deuses, a gente já nesse ponto tem mais de 250 vídeos, são recitais, são concertos com vários integrantes. Tem vários vídeos ensinando também o violão, o repertório do violão, a técnica e viola, e falando sobre instrumentos de corda dedilhada, mas também com participações de outros tipos de instrumentos que a gente pode conferir aqui, também com a participação do Carlo, né? Já figurou aqui entre os nossos artistas. Vamos começar com os raciocínios sobre a música barroca. Vou direcionar uma questão aqui para o Carlo a respeito do programa que ele gravou aqui com a gente na Capela Nossa Senhora das Dores. E a gente vai falar um pouco sobre Johann Sebastian Bach, sua obra para teclas, seu papel como organista e como ele foi revolucionário para o repertório do cravo. Fiz uma gravação aqui nessa mesma capela. Eu gravei 5 prelúdios e fugas da obra de Johann Sebastian Bach, todos do segundo caderno do Cravo Bem Temperado. Essa obra, Bach já estava num período mais amadurecido, né, de composição, porque normalmente assim, os prelúdios eles foram compostos, não só os de Bach, mas antigamente, assim, ainda vindo do alaúde, eles eram compostos para testar a afinação do instrumento. Então, se você pegar os prelúdios e fugas de Bach, os primeiros do primeiro caderno, eles são mais compostos por arpejos, não tem muita base melódica, assim, que a função era justamente essa, era testar a afinação do instrumento, para depois vir a obra magna, que seriam as fugas, né, para mostrar como ele apresentava as composições contrapontísticas. Bom, isso na época, Bach não fazia muito sucesso. Ele era famoso por causa disso, mas isso era um tipo de composição que na época eles achavam ultrapassada, por causa que esses contrapontos que ele apresentava nas fugas
buscavam uma ideia mais de música da Renascença. E, bom, segundo Nicolaus Harnoncourt, né, eles gostavam muito de novidade no período barroco, né? Tanto é que Telemann, que era um contemporâneo de era mais famoso do que o próprio Bach, porque o Telemann, ele conseguia compor, acho que ele compôs para todos os estilos musicais que existiam na época. Ele tinha pelo menos uma obra do estilo que estava na modinha que ele compôs, assim. Então já era uma coisa mais de melodia acompanhada e não contraponto em si. Sobre isso, então, dessa busca por novidades, né? Raramente na época uma obra era repetida. Então, a não ser que às vezes fosse ser apresentado numa outra cidade ou então numa formação diferente, né? Por exemplo, tem quando Kohreuter veio para o Brasil, ele apresentava a arte da fuga, por exemplo, numa formação de flauta e cordas, ao invés de ter sido só em teclas. Então era uma prática da época, né? Ter essa peça densa para teclas, né? Não vou falar que é para órgão ou para cravo, porque nem tinha essa denominação, pelo menos no cravo bem temperado mesmo. Se for levar ao pé da letra mesmo, seria o teclado adequadamente, entre aspas, desafinado. Por causa que a afinação, às vezes, ela não acomodava todas as tonalidades, né? Então, você teria que desafinar algumas coisas para acomodar a todas as tonalidades. Bom, o Bach, ele era de igreja protestante, né? Então, na época dele, a única forma de fazer dinheiro, assim, ou conseguir a fama, é tocando para a corte ou tocando para a igreja. Teve compositores que conseguiu das duas maneiras, né? Tocando para a corte e para a igreja, como Buxtehude, né? Bach, reza a lenda até que foi a pé da cidade dele, de Leipzig, só para conhecer o Buxtehude, né? De tão famoso que ele era também. A obra para órgão, na época também, né? Como a igreja ela tinha essa função de ter as missas sendo tocadas em órgão. Bach, por exemplo, ele compôs missa para órgão uma por domingo. Então tem pelo menos 52 missas compostas, né? Para ser tocada no órgão. Então a função da igreja para o músico era muito importante. Então o Bach era mestre de capela, né? Então não era só tocar órgão, era reger coro, era fazer várias funções, às vezes até de última hora, assim. E a obra para teclas, né? O cravo, por exemplo, ele também ele surgiu de uma necessidade do organista ter um instrumento em casa sem ser aquele órgão de tubos, porque às vezes, por exemplo, no inverno não tinha calefação na igreja, então não tinha como um organista ficar estudando lá, ou então às vezes não tinha ninguém para ficar bombeando fole. Então o cravo era uma forma de adaptação do órgão para você estudar em casa, tanto é que ele tinha 2 teclados, existe até um cravo feito com pedaleiras também para simular o órgão. Bom, como o cravo ele não tem muita alteração auditiva assim de dinâmica, então o segundo teclado serve para deixar o som diferente, né? Então assim como o piano, a gente vê lá, quando a gente abre a tampa do piano, a gente vê 3 cordas por tecla, em média, né? Às vezes, chega na região mais grave, são 2 cordas e às vezes uma, a parte mais grave. No cravo também, quando tem um cravo mais completo assim, também são 3 cordas. Só que você pode escolher se você quer tocar uma corda, 2 cordas ao mesmo tempo ou até 3 cordas ao mesmo tempo. Então, assim, o timbre vai mudando. Então, às vezes, quando você tem... E com isso você vai praticando a dinâmica, né? Então,
Então, quando o piano, por exemplo, foi inventado, a França foi a última assim, a querer aceitar. Não sei se é por causa de sempre tem uma rivalidade entre França e Itália, né? Então acho que eles não queriam assim um instrumento italiano fazendo sucesso, mas eles começaram a mudar os registros do cravo com pele de búfalo para tocar um som bem pianíssimo assim, e a mudança de registro começava a ser feita pelos joelhos para você poder mudar mais rápido assim, para fazer essa variação de dinâmica que o piano tem, né? No caso, na época, o fortepiano. O cravo, ele passou por várias mudanças também, né? Justamente para adaptar essa falta de um organista para estudar em casa. A extensão dele também, ela é muito adequada para a voz humana, também é mais ou menos o que a voz humana consegue alcançar. Então, também tem essa função de imitar ou acompanhar a voz humana também, né? E também a função camerística, né? Porque às vezes vai fazer uma peça com órgão, acho que ele vai cobrir todos os instrumentos que estiverem tocando junto com eles, né? Existe sim concertos para órgão e orquestra. A função do cravo nesse aspecto era isso, era substituir o órgão ou imitar ou acompanhar a voz humana. E então o cravo ele surge na Itália e ele surge na Renascença. Sim, o primeiro registro de um desenho de cravo relata mais ou menos 1450, mas há comentários que já poderia ter existido cravo 100 anos antes, 1350. E em relação a essa família dos instrumentos de tecla, onde que se enquadra aí o clavicórdio? Ele é anterior ainda? O clavicórdio ele é muito análogo ao órgão, na verdade. Ele veio antes do cravo, ou veio mais ou menos na mesma época também. Mas há relatos que ele é anterior ao cravo. Mas ele fez mais sucesso, acho que no século XVIII mesmo, assim, por causa, talvez... Por exemplo, Beethoven, há relatos que Beethoven tinha um clavicórdio em casa, porque ele morava numa casa pequena, então precisava de um instrumento que tivesse pouco volume, né? Então, ele estudava possivelmente num clavicórdio. E ele tem essa função de tanger as cordas, né? Então, se você toca mais forte, você vai conseguir um som mais alto. Se você toca mais fraco, você vai conseguir um som mais baixo. Já que no cravo o som ele é produzido por plectro, né, como se fosse uma palheta, como que seria a diferença para o clavicórdio? Então, o clavicórdio, a tecla é acionada por um... É como se fosse uma gangorra também, né, igual tem o cravo ou o piano. Só que essa gangorra ela vai fazer um pedaço de metal que não vai passar pela corda, ela vai empurrar a corda. Então é uma reação mais básica, mais voltada para o piano também, né? Só que do piano é um martelo que bate na corda, né? Então isso aqui é uma tangente que chega a empurrar. Até que se você empurrar demais, o som pode até alterar, fazendo um boing, que eles chamam de bebung, né? Isso é até um efeito que tem em partitura. Haydn, por exemplo, tem partituras lá que ele pede esse efeito do clavicórdio. Tem gente que fala assim que um instrumento evoluiu do outro. Eu não concordo exatamente com isso. É a mesma coisa que, sei lá, falar assim, a mesa é uma evolução da mesinha de cabeceira. Então, não, são funções diferentes que os instrumentos tinham, né? A vantagem de ter escrito essas obras para teclas é justamente você poder ter essa variedade timbrística e sonora e até assim, você pode brincar, né, com as sonoridades, ver como que isso soa em um instrumento, como que soa em outro. Qual que você acha mais adequado, qual que você acha mais interessante, qual que você acha mais bonito.
Enfim, e a interpretação é isso, né? É o que você pode se doar para a música. Se você achar que vai fazer só isso, então meu professor falou para tocar só isso, você não está interpretando, você está imitando. Maravilha, então a gente conheceu um pouco sobre essa trajetória das teclas, né? A gente pensou um pouco a respeito desses diferentes instrumentos que a gente conhece da música antiga, né? O órgão, o cravo, o clavicórdio, né? E qual que foi a diferença na literatura dos instrumentos de tecla com essas obras de Bach, o cravo bem temperado, também as variações de Goldberg, até a arte da fuga, né? Bom, o cravo bem temperado, então, como eu te disse, a tradução é o teclado, né, adequadamente desafinado, entre aspas, né? Então, assim, há alguns elementos do cravo bem temperado que tem umas notas pedais que são tão longas que você pensa assim, isso daqui eu acho que é mais característico para ser tocado num órgão, né? Um órgão sem pedaleira, enfim. Porque o som do cravo não ia sustentar sei lá quantos compassos numa nota presa. Então, por isso que eu acho que essa obra referente é para você tocar tanto num órgão, ou tocar num teclado, ou num órgão positivo. Se bem que o órgão positivo, acho que o número de teclas é menor, mas daria pra fazer, por que não? Falando assim, um pouquinho de adaptação, o órgão positivo mesmo, esse ano eu tive que fazer uma apresentação do Requiem de Fauré e não tinha órgão para tocar, então eu toquei no órgão positivo, então foi válido a experiência, né? Mas você pegar, por exemplo, as tocatas de Bach, você não sabe se é para órgão ou se é para cravo. Às vezes, para órgão sem pedaleira também existe a possibilidade também. Só que aí você vai vendo pela escrita, né? Você, isso daqui lembra Froberg, isso daqui lembra Kapsberg, talvez seja mais voltado para o órgão mesmo. Você vai vendo as texturas, né? Você vai vendo as inspirações que eles tiveram, né? Então, aí você já vai fazendo adaptações, assim, adaptações a ponto de você pensar, tá, eu estou no cravo, mas isso daqui é, obviamente, sei lá, um trecho inspirado em órgão. Então, a gente tenta fazer um compromisso sonoro, assim, tipo assim, se isso daqui, eu vou tentar fazer isso parecer órgão, né? Então, tem essas adaptações também entre um teclado e outro. Eu acho isso bem interessante, porque, por exemplo, obras de Scarlatti, né? Eu já vi muitas gravações nos dois, tanto no cravo quanto no órgão, e é muito... E eu já vi no fortepiano também. Fortepiano da época do Cristofori, que foi 1700, 1710, que é mais ou menos... Scarlatti nasceu no mesmo ano que Bach, né? Então tem todo um entremeamento. Bach conheceu o fortepiano também. Bom, esse aqui é o violão de 11 cordas. Esse é um instrumento que a gente usa para tocar principalmente música barroca, mas música antiga em geral. É um instrumento que a gente tem baixos extras em relação ao violão normal de 6 cordas, né? E aqui a gente tem uma simulação de uma harpa. A gente tem notas diatônicas, graus conjuntos descendentes, e isso ajuda muito a livrar a nossa mão esquerda para que ela possa digitar de maneira mais livre.
Então esse instrumento ele é inspirado nos antigos alaúdes, teor, instrumentos que hoje em dia a gente já não vê mais com grande visibilidade, né? São instrumentos europeus antigos, aqui no Brasil praticamente a gente não conhece. E esses instrumentos antigos tinham essas notas que a gente chama de diapasões, né? E esse tipo de violão é uma forma de resgatar o idioma desses antigos instrumentos que acabou se perdendo com os instrumentos só de 6 cordas simples, né? Então a gente tem o mesmo corpo, é o mesmo tamanho de violão, né? E aqui eu tenho uma diferença, eu tenho cravelhas no lugar das tarraxas modernas. Então aqui não tem metal, isso faz com que essa parte da mão do instrumento fique mais leve. E aí eu posso tocar ele com uma correia, da maneira que se tocavam alaudistas e teorbistas, né? E também posso tocar de pé, assim como eu estou mostrando aqui. Dá para tocar na cadeira. Peças mais difíceis, geralmente a gente toca sentado, porque facilita o instrumento não estar se movendo tanto, né? E quanto mais estabilidade, mais a gente consegue formar a memória muscular para poder tocar, né? E a gente tem também nesse violão aqui a escala elevada. Aqui a gente vê que o tampo não está conectado diretamente à escala, então isso ajuda a alcançar notas mais agudas. Vamos remeter àquele programa que a gente gravou aqui. A gente fez um concerto de reelaborações de peças, são 7 peças de Johann Sebastian Bach, chamado Bach no Museu da Capela. Vocês estão assistindo aqui algumas cenas. Essa trilha aqui que está tocando pelo fundo, né? Vocês vão ver que tem, além do cravo, né? A gente tem uma seção de cordas. É uma seção onde tem cello, viola e violino e um violão de 7 cordas, né? Hoje em dia eu expandi para 11 cordas para atender melhor ao idiomatismo dessa música, né? Porque vamos pegar aí de referência o alaúde, né? O alaúde barroco ele tem várias ordens, 11 ou até 13 ordens, né? Então o que isso quer dizer? A gente tem vários baixos soltos para o polegar poder tocar, e isso livra a nossa mão esquerda para não precisar segurar o baixo, e isso pode aumentar, né, a nossa capacidade polifônica no instrumento, né, e conectar melhor aquela articulação legato que é tão característica dos antigos alaúdes, né? Então vamos falar um pouco desse programa. Eu fiz esses arranjos pensando já da gente trazer a prática da música barroca aqui na cidade de Uberaba. A gente teve esse desmembramento de vozes a partir de arranjos que são originais para teclas ou até orquestra, né? Ou até instrumento solo, né? Onde a polifonia está implícita, ela não está totalmente realizada, mas aí dá a entender alguns complementos contrapontísticos no discurso, né? E que fica a cargo do intérprete de conseguir revelar essa harmonia que está geralmente em um instrumento de menor capacidade polifônica para um arranjo assim com mais instrumentos, né? A gente acaba imaginando essas outras linhas e compondo elas de fato para que a gente possa realizar reelaborações nesse estilo que a gente vê nesse programa, né? E o Carlo fez um trabalho muito curioso. A gente ensaiou durante uns 3 meses os naipes de cordas, né? Mas o Carlo chegou no dia e ele fez esse acompanhamento sensacional que vocês perceberam. A gente fez uma condução que é uma prática de época, que é o baixo contínuo nas teclas, onde a gente tem uma linha que às vezes é tocada por um cello, um fagote, né? Ou uma mão esquerda de um instrumento de teclas, e aí existe essa realização com a mão direita, né? Completando harmonias, fazendo contrapontos. E vamos falar um pouco a respeito de como que funciona o baixo contínuo e essas realizações, né? Que são
muito conectadas também ao improviso, né? A uma forma de fazer música que não é apenas recitar aquilo que está no papel, mas também buscar uma referência do nosso próprio arcabouço de vivências harmônicas no instrumento. Exatamente. Francesco Gasparini dizia que baixo contínuo é você compor de improviso. Mas, na verdade, assim, igual essa prática que a gente tem hoje, por exemplo, quando alguém vai tocar teclado, que geralmente só tem a clave de sol e algumas cifras, sei lá, C7, D7. O baixo contínuo é mais ou menos parecido com isso, só que é mais ou menos parecido, só que invertido também. Eles dão a clave de Fá, né? E de lá eles colocam umas cifras também, só que essas cifras são feitas por números e cada número é um intervalo da nota que está na clave de Fá. Então, por exemplo, se eu tenho uma nota Dó e não tem número nenhum e a tonalidade é Dó maior, então vai ser um acorde de Dó maior. Agora, por exemplo, se tiver uma nota Dó com um número 6, por exemplo, aí a sexta nota de Dó é Lá. Se for na tonalidade sem nenhuma alteração, então seria um Lá menor. Então, com isso, você vai decifrando, né, essas cifras. Decifrar, agora fez uma palavra boa aqui. E quando você decifra elas, você consegue esses acordes. Porém, no caso dessa apresentação em específico, lá não tinha as cifras escritas, né? Então o que eu fiz? Eu peguei a grade para saber qual acorde que tinha e eu escrevi as cifras lá de acordo com a grade que estava sendo tocada. Então tem duas maneiras de fazer, né? Às vezes já vem a cifra escrita, né, pelo próprio compositor, ou então você tem que fazer esse trabalho de formiguinha, de pegar cifra por cifra e ficar anotando para não ficar tão perdido assim, né? E também tem o baixo obligato, né, que aí o compositor ele já escreve tudo, clave de sol, clave de fá. Então aquilo que você tem que tocar, aquilo que está escrito, né, não precisa criar nada, nem decifrar nada. É muito curioso isso, né? Porque aí a gente percebe que a análise harmônica que a gente, em eventuais cursos de formação que a gente faz, num conservatório, numa universidade, né? É uma coisa imprescindível para a gente poder atuar dessa maneira, né? Como um intérprete participante, né? Nessas reelaborações que tem modificações de ordem composicional no texto, né? Eu vou agora perguntar aqui para o Rafael. Vamos falar um pouco a respeito do universo que ele está habitando, né? Que são os consortes de sopros, né? São instrumentos melódicos que trabalham essa polifonia, cada um sustentando uma voz, né? E formando esses contrapontos todos, né? Como é que foi essa experiência, Rafael, de montar repertório barroco para essas formações? Como que foi o critério para poder fazer esses estudos, né? E como que tem sido a experiência de apresentar dentro de igrejas, né? Trazendo para a população contato com essa música barroca dentro do Triângulo Mineiro? É bem curioso, porque são idiomáticas bem diferentes, né? Quando a gente fala do repertório para consorts de instrumentos mesmo, a gente está falando ali de repertório majoritariamente renascença, né? Período da renascentista ali, onde a gente tinha realmente a predominância dos consorts de flautas. Nós tínhamos vários tipos de consorts de flautas, né? Várias famílias diferentes, de diferentes construtores que faziam as famílias de flautas, né? Uma família bastante importante na época de luthiers era a família Bassano, né? Então a gente tinha o consort Bassano de flautas, e era um consort enorme, né? São vários tamanhos de flauta, e realmente tem na iconografia, né? Nos tratados da época tem representados as famílias, né? Das flautas doces, que eram enormes, né? Assim como a gente tinha os consorts de outros instrumentos. A gente tinha consorts, por exemplo, de violas da gamba, também com vários tamanhos, né? E aí então o repertório da época era bastante baseado, obviamente, na polifonia. Então a gente tinha as famílias dos instrumentos com, né,
o timbre semelhante, o timbre similar, mas com justamente papel polifônico, né? Como sempre na história da música, né, a música visa meio que imitar a voz, né? A voz seria meio que o ideal, né, que a maioria, né, dos repertórios, independente das diferenças de estilo, a gente sempre tem como ideal ou acompanhar uma voz ou imitar a voz. Da mesma forma, na época a gente tinha, né, a polifonia vocal e também ao mesmo tempo, né, paralelamente, a gente tinha as polifonias instrumentais. Então a gente tem as réplicas desses concerts ainda hoje, né, graças às cópias, né, que são feitas a partir dos instrumentos originais que ainda existem nos museus. Então a gente tem diferentes concerts que dá pra gente explorar esse repertório da forma como eles eram pensados, né? Assim como o Carlos comentou sobre o cravo bem temperado, né? A gente tinha justamente o temperamento, essa diferença das tonalidades que dá um colorido, que está também intrínseco a, por exemplo, o afeto de cada tonalidade. Da mesma forma, né, no período renascentista, os consorts tinham as funções específicas de cada voz, né, e também cada família de instrumentos tinha funções específicas no repertório ali, né. E explorando esse repertório é bastante interessante porque muita gente, por exemplo, conhece a flauta doce. É um instrumento bastante comum. Todo mundo se vê uma flauta, sabe falar que instrumento é. Mas quando a gente mostra uma flauta baixo, por exemplo, que é uma flauta bem maior, as pessoas ficam muito curiosas. Elas não sabem falar que instrumento que é, né? Então, quando a gente traz, né, esses instrumentos, esse tipo de repertório para o nosso trabalho, realmente é um trabalho justamente de difusão desse repertório. E realmente as pessoas acham incrível, elas acham muito bonito, né? Apesar de a gente não trabalhar ainda muito com uma polifonia vocal mesmo, né? A gente tem trabalhado o repertório do período renascentista com conjuntos com concertos de flautas e também o repertório mais barroco, né? Já mais tardio, né? Depois, com o repertório vocal em música de câmara, já no papel justamente do baixo contínuo. Então são outras funções, mas a gente tem percebido que o público realmente ele gosta bastante, ele fica muito interessado, principalmente pelos instrumentos serem tão diferentes, né? Um violão já é um instrumento muito conhecido, a flauta ainda, né, que seja uma flauta diferente, de madeira, também é um instrumento conhecido, mas quando a gente coloca, né, um cravo em uma igreja e faz um concerto, né, e aí eu pego e vou tocar junto com um fagote barroco, que é um instrumento completamente, né, alienígena, do senso comum, né? Então as pessoas ficam muito interessadas e realmente eles têm gostado bastante, né? E o pessoal pede pra gente, sempre que a gente faz, né, os concertos da série, por exemplo, da Camerata Antiga, eles pedem pra gente repetir, pra gente, né, não parar com o trabalho. E são pessoas que realmente, às vezes, a gente faz concerto depois de missas, por exemplo. O público leigo, público geral, sem nenhum conhecimento específico de música. Mas mesmo assim eles apreciam bastante e eles têm um interesse muito grande, né? Então assim, a gente tem experimentado diferentes repertórios, diferentes épocas, né? Mas é um terreno muito vasto para a gente explorar, né? Só se a gente for pegar o repertório do período renascentista, só o trabalho com os concerts, só os trabalhos, né, da polifonia, já tem muito repertório, né? E aí se a gente passa o período barroco, né, e também já explorando uma outra temática, né, a parte do baixo contínuo, se a gente pegar repertório vocal, né, se a gente pegar concertos, por exemplo. Então a gente tem muito repertório que dá pra gente educar, digamos assim, né, a audiência para conhecer essas sonoridades que são realmente bem diferentes do que o pessoal está acostumado mesmo, quem já é habituado à música de concerto. Isso é muito curioso, né? Porque a gente, geralmente, para reconstruir essa atmosfera da época, a gente traz esses gêneros de música antiga para igrejas, né? As igrejas têm uma ressonância muito adequada para instrumentos que são antigos. Esses instrumentos que são reconstruídos a partir dos designs, os modelos que eram praticados na época, são instrumentos que também têm uma projeção um pouco inferior a um instrumento mais moderno, né? Então, quando a gente traz esses estilos de música para um templo como esse aqui, a Capela Nossa Senhora das Dores, a gente percebe que
o som do instrumento cresce e que o jeito dele propagar o som fica muito cheio e diferentes harmonias ricocheteiam das paredes que estão a uma distância grande dos instrumentos que estão produzindo esses sons, né? E aí, geralmente, a pessoa tem uma experiência muito diferente de música do que seria com uma caixa de som, que é o que as pessoas mais se acostumam a fazer hoje em dia, né? Absorver música através de caixas de som. E não tem esse sinal acústico da madeira dos instrumentos, né? Ou do material que tenha sido empregado. E aquele som que vem da caixa tem um som meio de plástico, é um negócio equalizado de uma maneira muito artificial, né? E é uma coisa muito sublime de ouvir um instrumento sendo tocado acústico, em pequenas formações ou até mesmo duetos e solos, né? A gente consegue sentir uma intimidade muito maior com a música quando a gente tem a oportunidade de escutar ela num lugar igual esse aqui. E essa aqui é uma igreja grande, a gente tem aqui essa reverberação bem forte, né, bem acentuada, mas também em pequenas capelas. Isso era a prática da época. É uma sala grande projetada com um pé direito muito alto, justamente para que a música ali possa ter a sua capacidade de se propagar e tomar forma, né? A gente pode até imaginar que no decorrer da evolução arquitetônica dessas igrejas, né, o que mais era pensado era a ressonância do órgão e do coro ali. E como que aquilo lá ia impactar todo mundo que estava indo assistir aquelas liturgias que eram tão valiosas para poder congregar o povo, educar o povo de certa forma, né? Hoje em dia a gente tem uma noção dividida entre a laicidade, a religiosidade, né? Mas naquela época anterior à Revolução Industrial, né, a gente não tinha nem energia, não tinha muito acesso à educação, a textos, né? As pessoas não sabiam ler e escrever, não era comum, né? Só algumas castas tinham acesso a esse tipo de informação. Então a gente pode analisar que foi muito essencial, né, na evolução da nossa civilização, né? Da trajetória que culminou na nossa apreciação contemporânea da música. Foi muito imprescindível passar por essa etapa da música acústica reverberando em templos construídos arquitetonicamente, para que isso seja uma experiência grandiosa e que, em última instância, né, bota a cognição humana para refletir a respeito de coisas que não são conceituais. Então aí sim entra uma oportunidade de uma transcendência e poder ponderar a respeito de ordens de harmonia muito superior, e que na música antiga a gente conhece bastante sobre teorias que falam a respeito da harmonia do cosmos, né? E como que isso era refletido nas frequências sonoras, para a gente poder ter uma ideia sensível de que força é essa que está harmonizando o movimento de planetas, de corpos celestes, né, revolvendo em torno de estrelas, né? Então existe uma lógica aí, uma fórmula, uma matemática, uma relação aí com uma abstração que a música permite que seja sensível, que a gente possa sentir de fato essa harmonia celeste. Então, eu imagino que esse trabalho que a gente faz com essas vertentes de música que são já extintas, né, no imaginário coletivo, né, eu imagino que isso possa trazer essas reflexões de volta ao âmbito sensível da pessoa, de como ela se relaciona com a música, com os instrumentos, o repertório, né? De sentir essa harmonia superior e toda aquela questão do contraponto intrincado, um raciocínio que é muito consciente por parte do compositor para poder encaminhar as vozes. E isso aí é um reflexo
de como uma mente pré-industrial estaria refletindo a respeito de questões de transcendência, né? Questões de entrar em contato com o que é divino e sublimar aquela experiência humana cotidiana em uma sensação em primeira pessoa de expansão de consciência, né? Isso teve um papel de motivação central para eu poder veicular esse trabalho, né, com as gravações, com as próprias interpretações, né, e trazendo esses artistas que trabalham com essa música com uma essência profunda de contemplação, né, que é a música antiga. Na verdade, eu queria fazer um adendo do que você estava falando sobre a acústica da igreja e órgão também, né? A maneira que, principalmente para a música contrapontística, quando você vai estudar órgão, ou até no cravo mesmo, o contraponto do século XVII, tem uma maneira certa de interpretar, né? Então, por causa dessa acústica, na verdade, quando você vai tocar uma peça de contraponto, a nota dela, na verdade, ela tem que valer a metade do valor dela, porque senão vai ficar muito embolado por causa dessa acústica, né? O Harnoncourt mesmo falou que, no livro dele, que ele foi visitar as igrejas que Bach tocava e era muito mais molhada a acústica mesmo, né? Então, e isso daí, por causa de tocar a nota na metade do valor dela, muita gente pensa que essa é a forma... por exemplo, você vai interpretar uma peça no piano, você pega Glenn Gould, por exemplo, tocando tudo estacatinho, né? Porque acho que ele via os organistas e tentava simular a forma para fazer como tocava. Eu lembro uma vez, eu estava num festival em Juiz de Fora e foi muita sorte, assim, que eu acho que eu era o único aluno de cravo. E o cravo, ele tava lá no Cine Teatro Central, que é o teatro principal da cidade, assim. E o professor, ele só tava nós dois lá no teatro, né? Então ele sentou na última fileira do teatro e falou assim, faz o som chegar até mim. E uma forma dessa de projeção de som foi tocando a nota na metade do valor dela. Porque não sei se a sua mão tocando a metade, não sei se sua mão fica relaxada, você consegue projetar mais som, né? Enfim, foi uma aula muito interessante, assim, porque às vezes a gente fica tão preocupado com as notas, né? Que a gente esquece de pensar na projeção, por exemplo. Outra coisa que também, complementando o que você estava falando do ensemble, então, até para quem vai tocar instrumentos de tecla, como o cravo, por exemplo, eu lembro que quando eu fui tocar lá com a Camerata, com a Iris, ela falou assim, não coloca o cravo afinado em tal temperamento, porque isso é ruim para viola da gamba. Então eu tinha que pegar um outro temperamento e colocar lá para ficar mais cômodo para ela, porque senão um de nós ia aparecer desafinado. E é engraçado que às vezes as pessoas, assim, essa questão assim, de quando será que tem vindo, de quando veio o temperamento igual, tal, tudo bem, já se sabe que no século XIII, na China, já existia, e Rameau, em 1728, com o Tratado de Harmonia, também já propunha o temperamento igual, mas muita gente olhava as pinturas, né? A pintura serve de referência para muita coisa, e eles viam lá as pessoas tocando alaúde e cravo, e pensam, então o alaúde deve ser temperamento igual, já existia desde as pinturas, né? Mas aí eu perguntei pro Guilherme de Camargo, assim, não, às vezes eles colocam uma divisão nos trastos aqui para pegar, às vezes, uma nota mais brilhante do que outra, enfim. Até mesmo referências, assim, esse negócio de pintura e flauta doce, muita gente às vezes toca a flauta doce meio do lado da boca, assim, né? Que nas pinturas aparece isso, né? Então, eu acredito que, assim, eu acho que eles colocavam do lado da boca, porque, assim, com 26 anos já não tinha dente nenhum, né? Ele colocava onde tinha dente, do lado que tinha dente, para poder prender melhor o instrumento na boca, né? Eu acredito que seja isso. Você falou também do temperamento, né? Que afeta realmente. Na viola da gamba, instrumentos de cordas já sentem. Para instrumentos de sopro é ainda mais
mais delicado, né? Tem tonalidades que é praticamente impossível de você tocar uma obra, né? Eu estava até comentando com o Christian ontem, por exemplo, você pega uma missa de Bach, por exemplo. São tonalidades completamente escuras para todos os naipes, e é intencional. Ele quer trazer aquele afeto, né? Por exemplo, quando a gente fala de uma paixão, né? Eu quero trazer o afeto realmente da dor, é muito doloroso, então para ele acentuar esse afeto mesmo, ele vai colocar numa tonalidade que é muito difícil de ser tocada, né? Pro músico sentir a dor também. E é literalmente, tem nota. Ele tem notas que praticamente não saem, ela é muito apagada, ela é fosca, ela não tem potência nenhuma, ela é uma nota fraca, né? E tem notas que inclusive às vezes é considerado que a nota nem existe em alguns instrumentos, né? Mas é um efeito realmente proposital em muitas obras. E antigamente tinha o contraste de claro e escuro, assim, que refletia na estética também do som, né? Essas notas boas, notas ruins, né? Claramente precisa sair afinado também, não. Exatamente, o efeito já era... Borrão, assim, faz parte da música também. Eu lembro de uma história, assim, que eu ouvi, né? A Maria Callas estava ensaiando para uma ópera e tal, e era uma cena que ela estava morrendo. E o regente foi e falou pra ela assim: o seu lá tá baixo. Ela: mas eu tô morrendo, você quer que eu morra afinada? É bem isso mesmo, né? E é justamente o efeito que a gente perde, né? Quando a gente realmente vai pra ideia do temperamento igual mesmo, é um efeito que a gente realmente perde mesmo, né? A gente não tem essa opção mais de ter esse colorido que a gente fala, né? Que é tão interessante quando a gente vai pro repertório histórico, é justamente esse colorido que a gente tem. A cacofonia também, né? Por exemplo, você pega, sei lá, as 4 estações. A primavera, segundo movimento. Tá lá com o violino, com a viola lá, imitando o cachorro latino do lado de fora, enfim. O tremer de frio, o calor exaustivo, consegue passar isso na música, né? E também cacofonia também, né? Você precisa passar uma imagem, né? nem necessariamente precisava ser o som, as notinhas, assim, sim, uma imagem. É muito interessante, assim, isso na música barroca tem bastante disso, com Bieber também. Tem uma peça dele que imita gato, imita sapo, imita cavalo, muito engraçado, assim. E isso é ótimo na música, assim, né? E eu não sei, eu nunca vi. Tudo bem que antigamente isso era feito com corda de tripa, né? Então acho que eu nunca vi essas obras. Tudo bem, com as citações, óbvio, né? Mas essa, por exemplo, do Bieber mesmo, em instrumento moderno, eu acho que eu nunca ouvi uma gravação assim. Nunca. Talvez é porque na corda de tripa seja mais interessante o som, né? De fazer esse som, do que na corda de aço. Isso revela uma outra coisa característica da música antiga, né? Essa questão retórica do discurso musical, né? De tentar trabalhar o discurso dos sons com um objetivo de evocar determinados afetos, melodia ascendente, né? Querendo simbolizar musicalmente algum trecho que às vezes está falando sobre um processo de ascensão, de felicidade, né? De alguma coisa positiva, né? E o contrário, né? Às vezes é uma melodia falando de um texto que fala sobre coisas pesadas e morte e rancor e coisas que vão através do desenho ascendente tentar ilustrar e evocar essas sensações e sentimentos, né? Uma coisa muito característica da época. É uma coisa que afeta psiquicamente a nossa compreensão da música. Eu penso que é como se fosse mais universal essa música antiga, né? E depois, conforme a gente se aproxima da literatura do piano e das orquestras, dos instrumentos mais modernos, né? A gente vê muito o indivíduo aparecendo ali, surgindo aquela questão da figura do gênio, né? Uma pessoa que tange uma música transcendental e acorrenta ela na partitura para que a gente, meros músicos, a gente pode ter acesso a esse tipo de transcendência. Já é um raciocínio mais romântico, né? Uma consequência de uma mudança muito grande
na vida das pessoas a partir do surgimento da industrialização e todos esses outros processos também que envolvem esse contexto histórico, né? Como a ascensão de uma burguesia, né? A capacidade de existir música fora da igreja e dos castelos e da nobreza. Os instrumentos eram construídos artesanalmente e depois a gente consegue fazer eles mais em série. Isso muda também a abrangência de quanta gente pode ter acesso a um instrumento e aprender a tocá-lo, né? E de certa forma isso democratiza também a música, mas ao mesmo tempo a pessoa não vai se dedicar só para aquilo lá e ser um grande músico e compositor. Então as músicas também tendem a ficar mais acessíveis intelectualmente e tecnicamente, né? Com o período clássico, nem sempre, né, mas aquela questão do contraponto intrincado, aquele raciocínio composicional com procedimentos que já remontavam a milênios de polifonia, né, aquilo já não estava mais tão na superfície da prática musical e talvez isso possa ter sobrevivido na música sacra ou alguns outros contextos, né, que ainda tentaram sustentar essa prática de polifonia, né? Uma melodia acompanhada surgindo, né? E uma harmonia que acompanha uma melodia, né? Que não era a estética das múltiplas vozes da música antiga, né? Então a gente percebe que essa estética da melodia acompanhada, ela já tem aquela predominância de um indivíduo, né? De uma sensação de... A experiência humana foi se afunilando em direção a essa psicologia mais individual, onde não tinha espaço para tantas congruências de vozes diferentes com discursos diferentes conseguindo chegar em harmonia, né? Então eu acho que isso fala muito num nível mais profundo sobre as manifestações da alma humana, né? E como que a partir dessas revoluções históricas de tecnologia, de todas essas questões de construção de instrumentos, estética composicional, né, tudo isso dialoga também com uma transformação do próprio ser humano, né? E a gente pode também criar alguns questionamentos a respeito de o que é que a gente está fazendo com a nossa música hoje em dia, né? Num contexto pessoal, como a gente assimila ela, como a gente usa ela para criar essas oportunidades de modular as nossas sensações e sentimentos, né? E que espaço sobrou para a música como uma ferramenta de transcendência. Essa oportunidade para a gente atravessar um portal para uma dimensão onde os conceitos não estão mais regulando as fronteiras do nosso pensamento e aquelas relações da polifonia, das diferentes vozes que se completam, passam a instigar a nossa mente nessas coisas mais sutis, né? Nessas questões mais divinas, né? E esses instrumentos antigos que tentam ressuscitar não só as sonoridades, né? Mas essas sensações, né? Então é isso, a gente teve uma conversa muito curiosa aqui, tocamos em vários assuntos pertinentes à música barroca e à música renascentista, música antiga como um todo, né? Espero que vocês tenham a oportunidade de assistir o documentário Alicerces da Harmonia, vai sair agora em 2025 e é um trabalho que tenta mostrar essas múltiplas faces, né, da música antiga, desde o canto gregoriano, a tradição litúrgica na música sacra, né, que foi de fundamental importância para a gente poder chegar a essa construção da linguagem e da gramática musical, né? A gente mostra diferentes tipos de instrumentos que hoje em dia a gente pode até chamar de extintos, né? Dentro desse contexto musical brasileiro, onde a gente tem acesso a cordas dedilhadas totalmente diferentes, e eu espero que essa trajetória abra muitos caminhos no seu gosto musical, na sua forma de consumir a música também, né? E a gente encerra aqui. Espero que vocês se inscrevam aqui no canal Fundação Alimento dos Deuses para acompanhar essa trajetória que se inicia com tantas produções, né, dentro dessa área, mas que vai continuar ainda, graças a recursos de leis de incentivo que a gente está conseguindo angariar durante esse período pós-pandêmico, né? Deixa eu só falar uma coisa, que
que eu admiro muito o trabalho de vocês dois, que qualquer trabalho feito com música antiga fora do Rio e São Paulo, eu acho assim incrível, né? Porque tanto aqui, Uberlândia, Goiânia, são pessoas que estão fazendo a música antiga já aumentar as raízes e mostrar conhecimento e curiosidade do povo também. Que às vezes o povo pensa assim, a música antiga é só flauta doce. E não, é assim, tá vindo instrumentos para cá, né? O Rafael tem cravo, eu tinha minha espineta aqui em Uberaba. Em breve um órgão positivo também. É verdade, né? Você tinha comentado, né? Ótimo. Agradeço também ao convite, mais uma vez, é sempre, como o Carlos mesmo disse, é um prazer trabalhar com vocês, a gente compartilha de muito, do ideal realmente em comum, né? E justamente, a ideia é justamente difundir o máximo possível para realmente trazer para o interior do país, né? Fora do eixo, realmente Rio e São Paulo, que é onde estão concentradas as produções e a gente sabe que é um nicho bem específico, mas que a gente tem uma paixão, que não é fácil seguir esse ramo, porque não tem uma formação específica, né? É muito difícil, você realmente vai ter que ir para os grandes centros para ter uma formação regular, por exemplo, de um instrumento antigo, né? Mas que a gente, com esses pequenos movimentos, a gente tenta realmente trazer isso para um público cada vez maior. Maravilha! Então é isso, vocês ouviram aqui Carla Arruda e Rafael Augusto e Christian Besquiza falando a respeito de música antiga e várias questões também que vão além da música, né?